Vou mostrar na prática hoje. Eu vou te mostrar na prática o quanto que isso é impactante no seu dia a dia, o quanto que isso é transformador nas suas decisões, nas suas tomadas de atitude. Eu espero que isso possa te abençoar. Essa aula, ela é a aula 3. Já tem a aula 1 e a aula 2, está no nosso canal do YouTube. Se você não participou, se você não viu, entra lá e assiste. A gente está falando de consequências de não ter uma identidade bem definida, né? Na aula 2 a gente falou de eficiência, falamos um pouco da alma e também um pouco desse obedecer, né? Que no mundo físico é eficiência, no mundo almático é network, no mundo espiritual a gente fala de obediência. Então hoje vamos aprender um pouco mais sobre isso de corpo, alma e espírito. E eu quero começar trazendo representantes físicos. Você sabia que nós temos um representante físico para o corpo, um representante físico para a alma e um representante físico para o espírito? E aí, Fael, tudo bem, meu irmão? Boa noite, brother. Boas corridas aí para você. No mundo físico, a gente tem um representante do espírito, um representante da alma e um representante do corpo físico. O Rafael tá aí e também já me ouviu falar disso, então nem vale, né, Rafael? Você já sabe a resposta. Então nós vemos que no mundo material, o representante físico do espírito é a água. Lá em Gênesis 1, a palavra diz que o Espírito Santo do Senhor caminhava por entre as águas. Então, a água é o representante físico do espírito. O representante físico da alma, a Bíblia vai falar quando Noé desce da arca. A Bíblia vai falar para Noé. Aliás, Deus vai se apresentar a Noé e vai falar: vocês podem comer isso e isso, aquilo e isso não pode comer. E ele fala da alma. Ele fala assim: não bebe do sangue do animal, porque o representante físico da alma é o sangue. Deus fala para Noé: não bebe do sangue, porque a alma está no sangue. Então vamos lá, o representante físico do seu espírito é a água. Você sabia que um bebê, mais de 90% de um corpo de bebê é feito de água? E o representante físico da sua alma é o seu sangue. Então, qual o valor que você tem dado para o seu sangue? Como você tem analisado o seu sangue? Ou você tem simplesmente vivido comendo qualquer coisa? Como é que eu entro no meu sangue, Thales? Que é isso que você está falando? Tudo que você come vai para o seu sangue. Tudo que você bebe vai para o seu sangue. Inclusive, se você bebe um copo de Coca-Cola, se eu não me engano, é 39 ou 49 copos de água que você precisa para cada um copo de Coca-Cola. Posso estar até equivocado, se calhar é muito mais, hein? Mas se eu não me engano, é esses valores aí. E qual que é o representante físico do corpo físico? A matéria física, né? E quando a gente vai estudar a matéria, a gente até percebe que não existe o corpo físico, existe vibração. Então, o representante físico do material é a vibração. Tudo está vibrando, tudo está em movimento. E o que a gente aprende com isso? Primeiro, muitas das pessoas, igual eu tenho acompanhado muita gente de alta renda, de pessoas bem financeiramente, e quando você vai reparar a vida desse povo, irmão, a gente tem uma visão errada, né? Quando eu ficar rico eu vou comer chocolate à vontade, eu vou comer sorvete à vontade, quando eu ficar rico eu vou dormir até tarde, eu vou fazer um monte de coisa. Mas esse é um pensamento de pessoas que não vão ficar ricas. Porque quando você vai para uma pessoa que realmente fica rica, olha como ela trata o corpo dela. Olha como esse pessoal rico, eles gastam uma fortuna com alimentação saudável. Olha como é que eles cuidam de qual água eles estão bebendo. Eles cuidam para não beber qualquer tipo de água. Você acha que isso é à toa, irmão? Não é à toa. Então, se você quer chegar no muito, você precisa ser fiel no pouco, irmão. E ser fiel no pouco é justamente respeitar essa lei. Respeita a água do seu corpo. Respeita o sangue que circula em suas veias. E respeita a sua vibração. Como que eu respeito isso? Primeiro, água. A gente precisa de beber... E aí, Dário, tudo bem? A gente precisa de beber uma quantidade mínima de água por dia, meu amigo. Se você não consegue respeitar isso, a gente precisa ter uma alimentação equilibrada em níveis de açúcar e tudo. Eu vou cortar esse assunto agora.
Vou falar de outro assunto, depois a gente volta nele. Porque quando a gente entra direto nesse assunto, as pessoas não entendem o que eu estou falando. Então vamos explicar melhor essa dinâmica corpo, alma e espírito. O João, ele acordou de manhã e ele saiu para trabalhar. Antes dele sair, o Dário tá aí, o Dário é português, como um bom português, tem o pequeno almoço, né? De manhã ele já come. Então, o João acordou, tomou seu pequeno almoço, é um pão ali reforçado, um brioche, um café, né? O pingado, não sei qual que vai ser. E o João tomou o seu café e saiu para o seu dia. Ah, minha princesa, minha linda, te amo, Nath. E aí ele saiu para o seu dia normal. Quando dá a hora do café, a hora do trabalho, né? Para o português dá 10h30, 11 horas, eles param de novo para tomar café. Parou de novo para tomar ali seu cafezinho, tinha ali alguma coisa, beliscou também, um petisco. Da hora do almoço, o João vai para a hora do almoço. E todo bom português sabe que o almoço de Portugal é mesmo o almoço. Tem entrada, depois tem a sopa, depois tem aquele bom prato de comida. E depois tem o doce, né? A sobremesa. E depois ainda tem o café. Então tá bem, o João acordou, tomou o café da manhã, parou às 10 horas, 11 horas e tal, para comer alguma coisa. Meio-dia, 1 hora, almoçou de novo. Quando o João sai do café, ele vê um chocolate. Ele vê, deixa eu pensar, um chocolate bom aí. Qual que é um chocolate bom em Portugal? Ele vê uma barra Milka e aí ele dá vontade de comer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que quer comer a barra Milka? É o corpo, a alma ou o espírito do João? Se a gente falar que é o corpo, a gente está equivocado. Tem gente que faz uma refeição por dia e não precisa mais comer. Eu vejo pessoas que estão em dietas, em regimes, que ela faz uma refeição no dia e ela não precisa mais comer. Então não é o corpo. Se a gente falar que é o espírito não tem fome dessas coisas. Jesus fala, a fome que eu tenho é da seara, é das coisas espirituais. E os discípulos achando que era comida. Então o Rafael tá certo. Quem quer comer aquela barra Milka é a alma dele. Mas o que isso nos diz? Na nossa cabeça tem vozes. E essas vozes trazem-nos impulsos. E se você não sabe discernir qual é a voz que está falando na sua cabeça, você vai ser guiado por impulsos que não vêm do seu espírito. E por que eu devo ser guiado pelo espírito? A gente vai entender isso melhor mais para frente. Então perceba, o corpo da pessoa já estava satisfeito, ele não precisava daquela barra Milka. Mas por não entender que quem estava pedindo aquele chocolate é a alma, o que o João faz? Vai lá e compra aquela barra Milka. E ele come aquele chocolate. Segue esse dia, tá aí minha digníssima, vou dar um exemplo da minha esposa. Tô brincando. O João é um empresário muito forte, sabe? O João, ele tem uma vida financeira muito boa, então dá 15 horas ele vai para casa resolver algumas coisas, trabalha, e a esposa dele tá em casa. Olha que coisa maravilhosa, as crianças na escola, a esposa em casa. Trabalho, tá tudo certo ali, o João resolve namorar com a sua digníssima esposa. E o João namora e namora bem, vai 1, 2, 3, os entendedores que entendam. Namorou perfeitamente, ficou satisfeito. O João é um empresário, né? Empresário sabe que trabalha mais que todo mundo, ao mesmo tempo que trabalha menos. Então tem aquela gestão, tá todo mundo indo embora, o João já tá ok, voltou pro trabalho, dá 17 horas, o João vai lá pro trabalho trabalhar de novo, é o segundo turno empresarial do João. Quando vai pro caminho do trabalho, passa uma mulher bonita no caminho do João. O João tá indo, passou uma mulher muito interessante, muito bonita na frente dele. Ele olha para aquela mulher, aí eu te pergunto, quem está olhando para a mulher? É o corpo, a alma ou o espírito do João? Se a gente falar que é o corpo, a gente está mentindo. Porque o corpo do João está satisfeito, está saciado. Ele acabou de ter momentos de prazer com a esposa dele e não ficou lacunas. Então o João, no seu corpo físico, está completamente saciado. O seu espírito não vai tender para essas coisas da carne. Então quem é que está fazendo o João olhar para aquela mulher? O que ficou? A alma.
Então a alma ela tem desejos que chegam a ser até doentios. Peraí, eu já tenho uma mulher, por que eu vou olhar para outra mulher? Ou então uma mulher olhando, né, no caso, um exemplo, podia ser a minha digníssima passa um homem mais sarado ou algo assim, que chama a atenção dela. Ela acabou de namorar, ela foi para academia, olhou aquilo ali, e aquilo teve um desejo, um impulso dentro dela. Quem é que está tendo aquele impulso? Não é o espírito dela, não é o corpo físico que acabou de ser saciado, é a alma dela. Então a gente precisa o tempo todo discernir quem é que está falando conosco. Quando a voz vem pelo espírito, vai tender para as coisas espirituais. Quando a voz vem da alma e da carne, vai tender para as coisas carnais. Inclusive, o seu corpo não sabe falar, meu amigo. Quando o seu corpo quer comunicar, significa assim, são 3 níveis. O nível físico, o nível almático e o nível espiritual, que está por cima. O corpo não entende a alma. Mas a alma, ela não só entende o corpo, como ela domina sobre o corpo. Então, quando o corpo quer alguma coisa, ele tem que falar com a alma. Por exemplo, dá 1h você não toma café, você não almoçou, o corpo não sabe falar, como é que ele faz? Começa uma dor, você começa aqui uma sensação de mal-estar, uma dor de cabeça, você sente uma dor de cabeça, é o corpo gritando, me dá comida. Você não dorme, você começa a ter o olho aqui pesado. É o corpo falando. Imagina você numa maratona, vai fazer os 20 km, quando dá 5 km o corpo já começa uma cãibra, uma dor, uma fadiga. A alma não só entende que o corpo está reclamando, como a alma domina sobre o corpo. E a alma fala, não, a gente entrou aqui para a competição, é 20 km, meu irmão, você vai aguentar. Então a alma não só tem o poder de entender o corpo, mas também tem o poder de dominar sobre o corpo. Mas preste atenção no que eu vou te falar. A sua alma não entende o espírito. O espírito é mais elevado do que a alma. E aí nós temos um grande problema, porque o espírito tem que dominar sobre a alma. E se você não entende o que eu estou falando aqui, essas ferramentas que eu vou deixar com você, o que acontece é que você fica numa vida seguindo de decisões almáticas em decisões almáticas e a sua vida, só vai para o buraco. Então vamos entender isso, por exemplo. Quando Deus quer falar com você, Ele fala no corpo, Ele fala na alma ou Ele fala no espírito? Muito simples. Deus só fala no espírito. Deus não fala com a alma. Deus não fala com o corpo. Quem é que recebe a mensagem e transmite para a alma? O seu espírito. Por isso que você precisa ter um espírito aguçado. Por isso que você precisa ter um espírito alimentado. Porque Deus vai falar com o seu espírito. E é seu espírito que tem que se posicionar sobre a alma e sobre o corpo e fazer o que tem que ser feito. Você está numa passarela e tal, está andando numa rua, numa avenida, e aí vem uma voz, dá dinheiro para aquele mendigo ali, compra um café para ele. A voz vem no espírito, não vem na sua alma. A sua alma já na hora pensa, não, tem conta para pagar, tem aquilo para pagar. Não, nem eu tomo um café aqui nessa avenida, que é uma avenida cara. Essa é a voz da alma combatendo o espírito. Paulo fala sobre isso, que as coisas espirituais guerreiam contra as coisas carnais. É uma guerra ali entre a sua alma e seu espírito. A sua alma tende para as coisas carnais e o seu espírito tende para as coisas espirituais. Então, como que eu fortaleço o espírito? Paulo fala, fortalecei o espírito. E ele ainda fala para a gente guerrear contra a carne, as coisas carnais, que a alma representa. E por muito não entender esse assunto que eu estou te falando, você tem caído dia após dia nas coisas da sua alma. E não tem ouvido a voz do Espírito. O Espírito, meu amigo, você está na rua. Tem até alguns pastores que falam disso, né? Como é que eu sei quando é a voz do Espírito, quando é a voz de Deus, né? Ou quando é as coisas do mundo? As coisas do mundo não pedem para você dar dinheiro para os outros, irmão. Não vem. A sua alma quer só, a alma é egoísta. A alma quer para si mesma, a alma não quer compartilhar. Então vem uma voz, dá isso aqui para fulano. Pode saber que não é sua alma. Não é as coisas malignas desse mundo. Vai lá dar um abraço em tal pessoa. Sua alma não vem dessas coisas, irmão. Infelizmente, a gente está numa geração caída. Depois que Adão caiu, a gente já tendenciosamente vai para as coisas caídas. A gente não quer ajudar. A gente é egoísta.
E quando eu falo a gente, eu estou falando eu primeiro, infelizmente. Então preste muita atenção no que eu estou te falando. Se Deus fala só com o seu espírito, o que a gente precisa fazer? E aí, Mário, tudo bem, irmão? Boa noite, bom te ver aí. Se Deus fala só com o seu espírito, é muito importante você fortalecer o espírito. E como é que eu fortaleço o espírito? Aí tem pessoas que vão falar várias coisas para isso, mas é muito simples. Se a gente já viu no começo da live que tem um representante físico para o espírito, tem várias formas de você fortalecer ele. Primeiro, você pode fortalecer o representante físico do seu espírito, no seu corpo. Por exemplo, o representante físico do espírito é a água. Então, toda vez que você está bebendo água, está hidratando o seu corpo bem, está evitando açúcar, evitando sal, você está fortalecendo seu espírito, meu amigo. Ah, Thales, não acredito nisso. Não, filho, eu fico entre a sua opinião e a palavra, eu fico com a palavra, peço desculpa. Mas assim, outra coisa que eu posso fazer, Thales, para fortalecer o meu espírito, enfraqueça a alma. Como que eu enfraqueço a alma? Toda vez que ela manda você fazer algo e você não faz, ela está perdendo. Ela está sendo enfraquecida. Por isso, cada vez que você cede a um roubo, cede a uma pornografia, cede a uma masturbação, cede aos desejos da alma, ela vai ficando mais forte. Por isso que Deus deixa o jejum. Mano, o jejum é algo poderosíssimo. Por que o jejum é tão poderoso? Porque a alma não quer jejuar. Então, quando você está praticando o jejum, o que você está fazendo? Você está acessando o seu espírito, conscientemente se posicionando nele e dominando sobre a alma, que a alma é compulsiva, a alma quer comer o tempo todo. A sua alma só pensa em comer. Eu chego a falar isso porque eu tenho um propósito que chama Método Newman, onde eu trabalho minha disciplina e a base para mim trabalhar minha disciplina é a minha alimentação, irmão. Você pode falar o que você quiser. Ah, não consigo. Coloca então, se eu não fizer um exercício 5 km todo dia, eu não vou almoçar. Você vai ver se você não corre. Você corre até com um prato de comida na mão, né, não, Ivanildo? E quando você começa a usar a sua alimentação para dominar o seu corpo e a sua alma, você vai perceber o quanto que a alma e o corpo pensam em comida o tempo inteiro. É doentio. A sua alma e o seu corpo só sabe comer, só pensa em comer e dormir. Então, quando você pega comer e dormir e coloca no peso espiritual e domina sobre eles com isso, você consegue fazer o que você quiser. Irmão, eu amo café. Tem uma coisa que eu amo é café. E tem outra coisa que eu amo é dormir. E para mim acordar às 6 horas da manhã é a coisa mais difícil do mundo, pro meu físico, para mim almático, porque eu gosto de dormir. O que eu faço? Eu só tomo café se eu acordar às 6 horas da manhã. Ô, moço, eu te mostro meu caderno, eu tenho ali, eu tenho um calendário com os dias que eu consigo acordar às 6 horas da manhã, que é os dias que eu bebo café. Você vai ver, eu não perco. Por quê? Eu estou barganhando com minha alma. Você tem que ter um jogo interno, é uma guerra, uma negociação interna. Você tem que saber quando é a voz da alma, quando é a voz do espírito e quando é o seu corpo clamando. Não, está na hora de comer, é hora de comer, precisa comer, o corpo realmente tem necessidade. Mas eu já começo te falando que o seu corpo precisa de uma refeição por dia, olha lá. Quantas pessoas fazem aí 40 dias, só faz uma refeição por dia, ou só faz na fruta? O seu corpo não precisa comer tanto assim como você imagina, ou como você tem feito. Então, voltando para o exemplo do João. Ele saiu de manhã e em vez dele segurar e não comer aquela barra de chocolate, ele comeu aquela barra de chocolate. Quem está ganhando? A alma. Ah, Thales, mas é só uma comida, tem nada a ver. Tem nada a ver, é a arma mais poderosa do diabo na nossa geração. Ah, mãe, é só uma menina aqui que eu vou sair com ela. Ah, é só um vídeo aqui, tem nada a ver. Cuidado com esse tem nada a ver. A sua alimentação manda muito. Isso é tão sério. Isso é tão imediato. Tem umas mães... Eu vi uma reportagem uma vez falando dos filhos que comem muito doce e que tem aquele problema de diabetes, né? Tem algumas crianças com diabetes hoje. E eu vi na reportagem, o pai deu
um pão de forma para o filho, né? A mãe deu um pão de forma para o filho e ela mediu a diabetes antes, e aí o menino engole o pão, ele morde, e na segunda mordida ou na terceira a mãe não espera, ela vai lá e mede de novo. E na hora que ela vai aferir, né? Eu acho que a palavra certa seria aferir, na hora que ela vai aferir a glicose, o índice no sangue da pessoa, da criança ali, aquilo subiu com 3 mordidas de pão. Meu amigo, é imediato. Quando você engole, já cai no seu sistema sanguíneo, já vai para o seu sangue e já afeta a sua alma. Você pode falar que não, mas vai estudar os casos de obesidade. A maioria dos casos de obesidade é alguém que não sabe controlar as emoções. A alma é a sede das emoções. Ela não sabe controlar isso e desconta na comida para desfazer uma raiva. Ou seja, se for um trauma do passado, algo que deixa ela triste, ela fica triste, ela começa a comer descontroladamente. Se for algo nervoso, ela vê uma pessoa que deixa ela irritada, ela desconta na alimentação e vai sendo descontrolada. Então o que mais tem por aí são pessoas que não têm o controle da sua alimentação por causa de não saber gerir as emoções da alma. E esse índice de obesidade não é nada mais, nada menos do que almas tomando controle de homens. Eu estava falando com o rapaz, não sei se você está aí ainda, o Rafael. Quando ele esteve conosco, a gente estava numa meta de correr. E ele já tem um peso acima. E quando ele chega para correr, meu amigo, a alma dele grita, cara. A sua alma, ela grita. E a gente vai estudar isso aqui hoje mais a fundo. Eu deixei o dia de hoje para isso. Corpo, alma e espírito. Eu quero que você saia daqui entendendo isso na profundidade. Para já, a gente vai entrar nas partes mais importantes, são as mais práticas agora. Então aqui tem uma setinha, compartilha com alguém. Compartilha aí para a gente falar e continuar nesse caso. Aqui no coraçãozinho também, dá uns like aí quando eu estiver falando um assunto que é interessante para você, que aí eu continuo nele. Então começa a reparar no caso do João. Se o João come o chocolate, ele está fazendo mal para a vida dele, para o destino dele. Ele está saindo do caminho. Nós vamos falar de caminho hoje. É muito importante você entender caminho quando a gente fala de corpo, alma e espírito. Porque isso é o prático da sua vida. Como assim, Thales? Segue o exemplo. O João tem um caminho, a esposa dele, os filhos dele, a casa dele, tudo que ele está construindo com a esposa, com a família, uma direção, está num caminho. Na hora que aquela mulher passa e o João deseja aquela mulher, a alma dele está desejando aquela mulher. Se ele cede para a alma, o que ele está fazendo? Está desviando o caminho dele. Imagina se o João trai a esposa dele. Ele corre o risco de colocar tudo que ele construiu abaixo, desviou o caminho do futuro dele inteiro por causa de um impulso da alma que ele não sabe controlar. Ele não precisa trair a esposa dele, ele não precisa que a mulher, ele tem uma esposa, ele tem uma mulher em casa. Para que ele vai trair? Mas segue o dia, passa lá alguns cartazes, ou ele vai ver no celular algo pornográfico ali. Ele tem a escolha. Quem é que está querendo ver aquele filme pornográfico? É o corpo? É a alma ou é o espírito? É lógico que é a alma do João. A alma do João, ela é sedenta, ela é um poço sem fundo para as coisas do mal. E aí você pode falar de novo, né? Tem nada a ver, só viu um filme pornográfico ali, só viu. Mas começa com o olho, daqui a pouco tá tocando, daqui a pouco tá se masturbando. Vai estudar o quanto que a masturbação faz mal para um homem. Vai estudar o quão importante é a energia vital que você tem ali nesse órgão genital seu. Você não sabe, né? O quanto que é importante você reter essa energia. O quanto que reter essa energia influencia na hora que você vai fechar negócio. Na hora que você vai andar em ambientes. Meu amigo, uma pessoa que retém essa energia, que sabe controlar isso, ela tá na frente dos outros homens, em todos os níveis. Não acredita em mim não, vai estudar. Tem até um nome para isso, né? Eu esqueci o nome agora. Das pessoas que retêm a energia vital dela. Inclusive no hinduísmo, a energia mais forte é essa energia sexual. É a energia da criação. É a energia da criatividade. Quanta coisa está envolvida nessa energia que você está jogando pro ralo. E aí você pode achar que não está te fazendo mal, porque você está numa visão de resultado e não numa visão de caminho. Comece a olhar para a sua vida numa visão de caminho. Quando você olha para uma visão de caminho, é tudo diferente. E aí, irmão? Saudade de você, hein?
Um avião, ele sai de Portugal e ele vai para o Brasil, irmão, se desviar ali 1 grauzinho, ele não vara no Brasil. Por quê? Numa visão, é só 1 grau. Tudo bem, mas começa a olhar no caminho, longo prazo, como é que uma coisinha não muda a sua vida. Então, o que eu estou falando aqui não é para pessoas imediatistas que só quer resultado, é para pessoas que entendem o caminho. Aí você vê na academia, o cara entra lá gordinho, tá um dia zoando, um mês zoando o cara. Se ele sai no 3º mês, nada mudou. Mas se aquele cara cria aquele hábito e segue o caminho sem desviar, todo dia ali, 30 minutos na academia, não é mais, não é menos, é 30 minutos. Ele vai, faz 30 minutos de exercício, todo mundo sabe qual que é o resultado depois de 1 ano. Qual que é o resultado depois de 2 anos? É tão massa ver isso no mundo financeiro, porque eu não tenho investimento assim de valores, eu prefiro juntar o dinheiro e investir na minha mão, né, com meus negócios. Mas a gente vê as pessoas que investem mesmo, o poder que é juntar 10 em 10 euros, 50 em 50 euros. Cara, os caras mostram isso em números. Porque quando você olha, não, é só 50 euros, eu vou guardar aqui para investir. Tem um meu amigo aí que investe em Bitcoin, só vou gastar 50 euros aqui investindo. Tá bem, 50 euros pode ser pouco hoje, mas pensa no caminho. Todo mês você guardando 50 euros. Você vai ver depois de 1 ano aquilo é assustador. Então, o meu objetivo nessa live, na live de hoje, do Método Torque, é tirar uma visão imediatista para uma visão de caminho. Deus está mais preocupado com o seu caminho do que com os seus resultados. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus está mais preocupado com os caminhos que você tem seguido do que com os seus resultados. A gente vai num cartaz, qual que é seu objetivo de vida? Aí faz um quadro do sonho, aqui tá uma Ferrari, aqui tá uma conta. Eu vou falar de mim, tá? O meu quadro dos sonhos. Estava até conversando isso com um amigo meu hoje. No meu quadro dos sonhos tinha uma Ferrari, que é a Ferrari que eu andei nela, né? Eu queria aquele modelo. Tinha um Instagram com não sei quantos mil seguidores que eu queria. Tinha a conta com 3.920 e tal mil euros. E tinha algumas coisas assim. E quando Deus veio falar comigo do quadro do sonho, ele falou, olha para o seu quadro do sonho, Thales. O seu quadro do sonho não tem caminho. O seu quadro do sonho só tem resultado. Eu, como assim? Não tinha entendido bem o que ele estava me falando. Ele falou, você quer ter uma Ferrari, mas você não tem que mirar na Ferrari. Mira em quantos produtos você tem que vender para alcançar uma Ferrari. Então você deveria ter no lugar da Ferrari, não, eu preciso de uma empresa que vende 200 carros por mês. Eu preciso de uma empresa que vende aqui 300x produtos por mês. Olha o Instagram, seu Instagram está mirando em resultado, não é para mirar em resultado. Você quer ter 3 milhões de seguidores? Então mira no caminho. Como é que eu miro no caminho? Não, eu preciso postar 20 reels por semana. Não, para mim ter 3 milhões de seguidores, eu preciso fazer 2 lives por semana, que vai dar ali 6 lives no mês, ou 8 lives no mês, vou desconsiderar, eu posso falhar uma semana ou outra, 6 lives por mês tá bom, e aí eu vou fazer 20 posts por semana, 80 posts por mês, pode ser até 60, então começa a mudar a sua visão de resultado para caminho. Você vai ver como que tudo fica mais simples. Porque eu falo com você, não, a meta é ter uma Ferrari, mas você não tem nada estabelecido. Como é que você vai ter uma Ferrari? Não, a minha meta é ser magrinha, bem definida. Não, isso é resultado. Mira no caminho. Qual que é o caminho? Não, vou mudar minha alimentação. Não, todo dia eu vou fazer 5 quilômetros. Mira no caminho, é muito mais simples. Foi o que Deus falou comigo, é o que eu estou falando com vocês aqui. E o que impede a gente de mirar no caminho? Porque o caminho é espiritual, o resultado é almático. A alma quer o resultado imediato. Agora o espírito ele tem prazer no caminho. Então quem está acabando com a sua vida, quem está frustrando a sua vida, quem está te atrapalhando de crescer e ser quem você foi criado para ser, é a sua... Responde? Quem vai responder? Sua alma. Não colocar sua alma no lugar dela está acabando com você. Porque a sua alma ela vai oscilando. A sua alma é a sede das suas emoções. Tem dia que você acorda, a sua alma está super animada. É isso. Glória a Deus, nós vamos vencer. E tem dia que você acorda, a sua alma está lá para baixo. E acabou seu dia. Então até quando você vai deixar a sua alma dominar sobre a sua vida?
Até quando você vai deixar de dar o poder para o Espírito e entregar ele na mão da sua alma? Tá, tudo bem, você está falando da alma, mas como é que eu faço isso? Prático. Então, prático. Primeiro de tudo, a sede da alma é o sangue. E a porta para o sangue é a sua boca. Por isso que a gente vê tanta Bíblia falando da boca. Tiago, ele chega num ponto de falar quem controla a língua. A boca controla tudo. Então, cuidado com o que você está colocando para dentro da sua boca. Ah, mas Jesus falou que o importante não é o que entra, é o que sai da nossa boca, né? Ele está falando de alimentação versus o que sai. Mas ele fala também que... Presta atenção. Vamos lá. Ele fala, não beba do sangue dos animais, porque a sede da alma é o sangue. A alma está no sangue. Então, se você fica alimentando copiosamente de chocolate, eu não posso falar por você, eu vou dar meu exemplo. Quando eu como chocolate, eu sou um cara bem financeiramente, a minha esposa está aqui, eu tenho uma esposa linda, tenho 2 filhos maravilhosos, sou bem mentalmente, tenho uma inteligência boa, tenho várias coisas bacanas, minha família é bacana. Mas se eu comer chocolate todos os dias, dá uma semana eu fico depressivo. Eu, Thales Rodrigues, fico depressivo. Isso é algo que eu estou confessando para vocês. Eu não como, porque primeiro, atrapalha eu acordar de madrugada. Segundo, me dá uma tristeza, uma angústia. No começo, os 2 primeiros dias de boa, mas no terceiro dia para frente eu não quero nem fazer nada. Eu quero ficar só deitado. E o que acontece comigo depois? Quando você vai se alimentando, e quantas pessoas não estão percebendo isso que eu estou falando, vai se alimentando de qualquer forma, o que começa a sair de dentro da alma dessas pessoas? Só tristeza, só angústia. E aí Jesus fala, importante não é o que entra, é o que sai. Mas muitas das vezes o que sai é consequência de uma falta de regulação do que está entrando. E ali, Jesus não estava só combatendo o que eu estou falando, ele estava combatendo a hipocrisia dos fariseus. Que os fariseus vão falar da sujeira da mão. Na mente deles, se uma pessoa comesse com a mão suja, já estava impura, meu amigo. Então a hipocrisia, a maldade que estava saindo no coração deles. A gente tem aí o Márcio fala muito disso da alimentação, o outro que estava aí, o Dário também, fala muito da alimentação. Meu amigo, qualquer pessoa que estudar vai entender o que eu estou falando. Então outra coisa que eu vou falar para você, o Márcio está aí, o Márcio vende até água. Porque a água tem um pH, você precisa alimentar o seu corpo com uma água de qualidade. Se você não tem atenção à água que você está bebendo, a quantidade de água que você tem bebido por dia, o seu espírito está sendo enfraquecido. Você pode não acreditar, mas não acredita em mim, acredita na palavra de Deus. E vai estudar o quanto que a água é importante para o fluir da sua mentalidade. Tá, dito isso, vamos avançar então. Você tem dentro de você corpo, alma e espírito. O representante físico do espírito é a água. O representante físico da alma é o sangue. O representante físico do corpo é a vibração. Como que eu fortaleço o meu espírito? Enfraquecendo a alma e colocando o corpo sobre as mãos do espírito. Vamos entender como que a gente faz isso de uma maneira mais prática. Toda vez que a gente vai ver espírito na Bíblia, está falando no hebraico, né, rua. Está falando de algo que tem um caminho determinado. É como se fosse o vento. O vento tem um início, tem um caminho e ele tem uma direção, um fim. E quando você vai para o hebraico estudar o espírito, você pode substituir a palavra espírito por ideologia. Santidade fala de separação, por exemplo. Espírito Santo é uma ideologia que te separa das coisas desse mundo. Então o Espírito Santo, ele vem para trazer santidade porque ele te separa das coisas desse mundo. Como que ele faz isso? Através de uma ideologia. Onde eu encontro essa ideologia? A Bíblia. A Bíblia não é um livro simplesmente para você ler e gostar. É um livro para você ler e aplicar. É uma ideologia que você instala e segue. Hoje tem uma pessoa que faz muito dinheiro na internet, que faz muitos seguidores, que ajuda muitas pessoas, que é o Pablo Marçal. Justamente porque ele entendeu como instalar coisas na cabeça e seguir essas coisas.
Ele não só aprendeu a fazer isso com ele, como ele ensina isso para quem anda com ele. Por exemplo, se você vira para alguém que anda na plataforma e fala assim, vou tentar. Já tem uma palavra instalada no espírito. Qual que é a palavra? Quem tenta não consegue. Se você vira para alguém que está andando na plataforma e fala, vamos pensar outra palavra aí que eles falam. Vou tentar, eu acho. Quando você fala eu acho alguma coisa com eles, tem um drive instalado no espírito, uma ideologia. Eu não sou pago para achar nada. E aí o cara vai instalando ideologias na cabeça que fortalece o espírito no dia da tribulação. Se você instala na sua cabeça, por exemplo, não, bom é o que é meu. Meu pai instalou isso na minha cabeça quando eu era jovem. Ele falou, Thales, bom é o que é nosso. Toda vez que eu estou numa situação que tem dinheiro na mesa que não é meu, a alma deseja, mas já tem algo na mente. Bom é o que é meu, não preciso disso. Então você precisa instalar drives mental e ideologia na sua cabeça para te fazer vencer nos dias das tribulações. Como assim, Thales? Se o João tivesse na cabeça dele que o sangue é importante, que o chocolate faz mal, ele teria instalado. Não, o chocolate vai atrapalhar meu sangue, vai atrapalhar minha alma, não quero esse negócio de chocolate. É o que eu fiz, eu estou falando da minha prática, eu instalei, não vou comer chocolate. Se o João tivesse instalado na cabeça dele, não, quem olha para mulher já está adulterando, não, esse negócio de pornografia, isso não é de Deus. Ou então ele vai estudar pornografia a fundo, ver o tanto que faz mal para o corpo, para a alma dele, para as emoções, ele já tem se instalado, não, isso aí não me leva a lugar nenhum. Ele instala algo e vence, rompe. Então não é difícil você instalar ideologias na sua cabeça. E é justamente no espírito onde essas coisas são mais poderosas. O espírito é a sede da ideologia. Só que não é uma ideologia do mundo, é a ideologia que vem do alto. João diz, se andarmos na luz como na luz ele está. É uma ideologia, eu ando na luz, eu não quero essas coisas de treva. Aí vem a oportunidade, quantas pessoas cristãs têm empresas e têm a oportunidade de ficar milionários com falcatruas e com golpes, mas já tem uma ideologia instalada. Não, Deus não está nisso. Eu prefiro o favor de Deus e continuar no meu caminho, enriquecer lá na frente, do que enriquecer agora de uma forma ilícita. E ele foge. Eu hoje não era para mim estar em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, eu tive várias e várias ofertas que iriam me enriquecer muito mais rápido. Só que eram ilícitas e eu não aceitei, e pessoas que aceitaram acabaram se frustrando e hoje nem pisar em Portugal pode. Então, como que eu faço para desviar do mal? Como que eu faço para me crescer? Como que eu faço para me prosperar? Você quer dinheiro, não quer? Você quer dinheiro? A riqueza, as coisas boas, as verdadeiras bênçãos do Senhor estão em seguir um caminho ouvindo o Espírito. Como que eu faço para ouvir o Espírito? Instalando as ideologias da palavra na minha cabeça e seguindo mediante essas ideologias. Thales, eu nunca ouvi nada disso aí, mas eu sou cristão, eu aceitei Jesus e eu quero fazer as coisas certas. Mano, você já pulou tudo. Tá top, é isso mesmo. Você pulou e já saiu lá na frente. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E com a fé você agrada aquele Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ele te faz passar na frente. Então o que eu estou explicando é algo metodológico, é algo que é mais fácil de você ensinar outras pessoas, é algo replicável. Mas com a fé você passa por cima disso tudo. Você avança para além disso tudo. Outro dia eu estava tendo uma conversa com um pastor e Deus me falou, vai lá, conversa com tal, que eu queria explicar algo para ele. Eu senti de falar algo para ele. E quando eu cheguei lá, a gente conversando e ele me mostrando de experiências em experiências, ele fazendo aquilo que eu estava explicando sem perceber. Por quê? A gente andando com Jesus, a palavra fala, a vós é dado saber os mistérios do reino. Se você anda com Jesus e constantemente pergunta sobre os mistérios, ele vai te revelar. Agora, se você não pergunta, você vai viver, irmão. Ele fala, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar ordem para os montes e outeiros, eles vão sair da sua frente. Então é possível viver as coisas espirituais sem entender as coisas espirituais. E eu até te digo que mais importante do que entender as coisas espirituais é viver elas.
Mas é possível entender? É possível entender. Espírito é igual ideologia. Espírito Santo, santidade é igual separação. E se espírito é ideologia, uma ideologia que te separa. Te separa do quê? Das coisas ruins desse mundo. Então vamos lá. Como que eu fortaleço o meu espírito de forma prática? Primeiro, cuida da água e do seu sangue. Segundo, recusa as ofertas da alma. Sempre que você estiver fazendo alguma coisa e entender que é a alma falando, recusa imediatamente, faz o contrário. Se a alma falar não consegue, vai lá e faz. Se a alma falar não faz isso, vai lá e faz. Toda vez que você ouvir a sua alma falando para você fazer algo, faz o contrário. E toda vez que você ouvir a sua... Ô José, tudo bem? Boa noite. Toda vez que você ouvir a sua alma falando para não fazer, vai lá e faz. A sua alma fala, não dá esse dinheiro. Vai lá e dá o dinheiro, irmão. Seja contrário à sua alma o tempo inteiro, porque a sua alma só puxa para as coisas carnais. Quando é que a minha alma vai puxar para as coisas espirituais? Quando você fluir para o lado do espírito e começar a dominar a alma, a rejeitar a alma. Você vai perceber o que eu estou te falando. Isso é para quem já anda há muito tempo. Para quem não anda, vamos lá então. Primeiro, alimentação. Segundo, recusar a alma. Terceiro, ideologia do reino. Aonde está a ideologia do reino? Aonde está a ideologia do espírito? Palavra de Deus. Começa a imitar as pessoas que imitavam Jesus, ou imita diretamente Jesus. Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus. E eu hoje, pela graça de Deus e pela minha fé em Jesus, eu te falo, se você não dá conta de imitar Paulo, se você não dá conta de imitar Jesus, imita eu. Seja homem de verdade, assuma seus compromissos, vai caçar uma mulher para sua vida e vai honrar essa mulher, vai ter filho, produzir sobre a terra, vai viver do evangelho. Para com essas meninices da sua vida, para de ouvir a alma e dar as coisas da sua carne para ela. Thales, não acredito nisso. Olha Jesus falou assim, se alguém, quer ver, eu vou abrir esse texto, não vou abrir não. Jesus fala em Lucas 14, depois vocês pesquisam aí, se alguém quiser pesquisar, pesquisa e joga aí no chat. Ele fala assim, não cuideis que eu vim trazer paz na terra, eu vim trazer guerra. E mais para frente ele fala assim, se alguém ama mais a sua esposa, ama mais os seus filhos, ama mais os seus pais, ama mais a si mesmo do que a mim, não é digno de mim. Ele fala de aborrecer. Se você não aborrece essas pessoas por mim, você não é digno de mim. Aí tem muita gente que pega essa frase, eu vou largar essa mulher não quer saber de Deus. Cuidado, mulher é uma só. Muita atenção com isso de mulher. Casamento não é brincadeira, não é ficar trocando toda hora não. Você casou, leva até o fim, vai até o fim. Cuidado com esse assunto casamento. E essa palavra, não use isso para falar contra a sua esposa. Use para falar no último versículo. Aquele que não aborrece a si mesmo por amor a mim não é digno de mim. Eu te pergunto, você tem aborrecido a si mesmo? O que significa aborrecer a si mesmo? Jesus está falando da alma. Se você não está aborrecendo a sua alma por amor a mim, você não é digno de mim. Jesus está ali bem nítido isso escrito. Porque a sua alma quer comer, beber e dormir. Aí ele vem e fala, o Espírito manda uma ideologia assim, vai jejuar. O jejum, irmão, está aborrecendo a alma. A alma quer deitar na cama e dormir. Jesus fala, não, vai orar até 3 horas da manhã hoje. Está aborrecendo quem? O corpo, a alma, o espírito do João. Vamos voltar para a ideologia aqui do João. Não trair a esposa. Está aborrecendo quem? A alma. O espírito está de boa com a mulher que ele tem. A carne está satisfeito com a mulher que ele tem. Quem é que está querendo a outra mulher? A alma. Então toda ideologia do reino, ela vem no peito da sua alma e fala, opa, não. Então cuidado com esse espírito de comilão, de beberrão, esse espírito que só quer comer o tempo todo que está dentro de você, essa alma que está tomando o governo sobre o seu espírito. É a sua alma. Você tem o dever de aborrecer a sua alma. Como que eu aborreço a alma? Começa a beber mais água. Quando ela pedir Coca-Cola, dá água. Quando ela pedir chocolate, dá água. O jejum é isso. Quando ela pedir café da manhã, dá água para ela. Quando ela pedir almoço, dá água para ela.
100 horas de jejum só na água. Quantas vezes a gente fez isso na plataforma? 100 horas de jejum, só água. Começa a negar a água, faz 1 dia, 2 dias de jejum sem água também. O jejum de Esté, 3 dias sem água e sem comida. Você vai ver a sua alma, ó. Eu mandei um vídeo para uns amigos meus, porque quando eu falo isso, você pode estar pensando, não, vai judiar do meu corpo. Não vai. Quando você faz um jejum de 100 horas, o seu corpo está sendo curado. Então, se o seu corpo está sendo curado num jejum de 5 dias, quem é que está sofrendo? A sua alma. Quem que você está aborrecendo? A sua alma. O seu corpo está sendo curado e está sendo conectado a uma ideologia superior, que é a ideologia do seu espírito. Então, a gente tem algumas ordens espirituais que estão na palavra. E a primeira ordem espiritual do Senhor é: aquele que não aborrece o seu corpo não é digno de mim. Aquele que não aborrece a si mesmo, a sua alma, não é digno de mim. Então não adianta você ficar indo na igreja, lendo a Bíblia, vai lá no púlpito pregar, mas você está dando a fartura para a sua alma. Oxe, meu amigo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O seu chamado é para aborrecer a sua alma e ir para o lado do espírito. Agora, muitas das vezes, só o fato de ir para a igreja já é um aborrecimento para a sua alma, porque ela queria ficar o quê? Ficar em casa vendo filme. Ficar em casa vendo Netflix, vendo série. Então, só o fato de ir para a igreja, você já está aborrecendo a sua alma. Então, vamos lá. Jejum, oração, madrugada, leitura da palavra. São 4 coisas que fortalecem o seu espírito e aborrecem a sua alma. Sua alma não quer fazer. Sua alma não quer ler. Sua alma não quer fazer jejum. Sua alma não quer fazer uma madrugada. Sua alma não quer essas coisas. E esse é o seu dever. O tempo todo identificar a voz da alma e ir contra a sua alma. Então vamos lá. Indiretamente, eu não citei essa palavra aqui agora. Eu vou explicitamente, eu vou citar ela agora. Estou falando de vozes. Eu estou até agora nessa live falando corpo, alma e espírito, explicando através de vozes. Tem a voz do corpo, tem a voz da alma, tem a voz do espírito. Mas não tem só essas vozes. Tem as vozes dos terceiros. Por exemplo, agora eu sou uma voz de um terceiro entrando no seu corpo, na sua alma, sua mente e seu espírito. Tá tudo aqui controlado nesse mundo espiritual, essa cabeçona sua. E eu, com uma voz de fora, estou alimentando o seu espírito. Cuidado com o que tem ouvido por aí. Porque muitas das vezes você liga um funk, liga um rap, liga uma música, é uma voz de fora alimentando sua alma. Cuidado com o que você tem ouvido. Como que eu alimento o meu espírito, Thales? Alimentação. Como que eu alimento o meu espírito? Nega a alma. Como que eu alimento o meu espírito? Ideologia da palavra. Como que eu alimento o meu espírito? Oração, jejum, madrugada, leitura da palavra, tá aqui no outro que eu falei. Como que eu alimento o meu espírito? Cuidado com a 4ª voz. Cuidado com esse ouvido santo seu. Quem que anda falando com você? Quem são seus amigos? Aonde ele está vendo? O que anda entrando aqui nesses ouvidos? Vozes que vêm do mal, que estão alimentando a sua alma, que falam, vai mesmo, tem que trair a mulher, tem que fazer as coisas erradas, tem que isso. Ou vozes que estão te mostrando a ideologia do céu, ó. Esse negócio de casamento é sério, você não pode ficar separando aí e fazendo isso de qualquer jeito, não. Ó, Deus fala que cuidado com seus olhos. Você começa vendo uma imagem de uma mulher bonita aí, daqui a pouco tá na pornografia, daqui a pouco tá na masturbação e daqui a pouco tá traindo sua esposa. Ó, cuidado com esse negócio de ficar nessa roda desses amigos seus que só quer falar de bobeira. Sai do meio desse povo. Qual que é a 4ª voz que tá entrando? A palavra de Deus fala assim, ó, tem uma profecia que fala que nos últimos dias os homens eles não conseguiriam ouvir o que eu estou falando aqui, o evangelho, essas coisas espirituais. Ia ser como um espinho entrando nos ouvidos deles. E fala assim que eles amontoariam para si falsos profetas. E aí é muito fácil hoje você olhar e entender, mas imagina 2000 anos atrás que não tinha YouTube.
Ou seja, tá, eu amontoar, como assim? Só tem como ter um líder, como é que eu vou ter mais de um líder aqui? Hoje a gente entende, é o YouTube, o cara só segue coisa errada, só segue fala errada. Ô amigo, começa a fazer jejum de Instagram, de Facebook, de YouTube, começa a fazer jejum dessas coisas, porque só tá vindo quarta voz que tá alimentando sua alma. Você não foi chamado para alimentar a sua alma, você foi chamado para aborrecer a sua alma e buscar uma ideologia do céu. Por que que esse é o assunto mais importante para mim? Esse é o assunto que eu já domino em grande parte. Eu sei que tem muita coisa para me aprender ainda. E eu não paro de pedir desse assunto para Deus. Por quê? Porque Deus só fala com seu espírito. Se Deus só fala com seu espírito e a coisa mais importante da terra é obedecer, o que que você precisa? Ter um espírito muito bem alinhado. Que aí vem um cara para você ungir e Deus fala assim, ó, não unge esse aí não, que não é esse não. Oh, mas ele é tão bonito e parece ser um rei. Não, não unge esse, não é esse. Aí vem o outro, não é esse. Não, mas que cara forte, ele serviria um bom rei. Não é. Não, mas não tem mais irmão? Não tem mais irmão. Ó, tem alguma coisa errada. Deus está falando comigo que tem mais irmão. Tá faltando, não é nenhum desses aqui. Ah, tem um que tá lá no pasto atrás das malhadas, Davi. O seu dever é estar em tamanha comunhão com Deus que até os homens que tentar mentir para você não vai conseguir, irmão, porque o Espírito revela. Esse é o papel do homem e da mulher do século 21, 2025. Você está aqui? Thales, eu não sei qual que é o meu propósito. Eu não sei qual que é a minha identidade. Preocupa com nada disso de propósito e identidade, então não. Só preocupa em fortalecer seu espírito, que o Espírito Santo conta o resto para você. Ah, eu não acredito nisso que você acabou de falar. Olha na vida da igreja, tem gente que não tem ideologia nenhuma do que eu estou falando aqui, não tem metodologia nenhuma, mas ele olha para você e conta a sua vida toda, porque o Espírito Santo revela para ele. Então, de tudo que é importante, tá? Tudo que você falou, só ouve a voz do Senhor e obedece. Ele, isso que é seu chamado, isso que é seu propósito, essa que é a sua identidade. Ouvir a voz do Senhor e obedecer. O que eu preciso, Thales, para ouvir a voz do Senhor e obedecer? Ter um espírito alimentado e uma alma rejeitada, uma alma aborrecida. Presta atenção no que eu estou falando com vocês. O seu espírito tem que dominar sobre a alma e sobre o corpo. Como que você faz isso? Trabalhando as ideologias que estão na sua cabeça. Vou facilitar para você, porque quando eu falo isso, você pode ficar um pouco perdido. Chama sistema de crença. Se você quiser, vai no YouTube e fala sistema de crença. Se você não quiser entender assim, eu vou facilitar. Vai ver um filme que chama Divertidamente. Tem o Divertidamente 1, tem o Divertidamente 2. Assiste esses dois filmes, você vai ver o sistema de crença daquela menininha. Alguém vira para você e fala, você é um burro. Depois de novo, você é um burro. Nossa, você não vai dar nada, você é um burro. Ele acabou de instalar uma ideologia na sua cabeça. E você cresce achando que você é um burro. E aí, como que eu faço para desfazer isso? Coloca outra ideologia. Não, Deus me criou em mais semelhança dele, eu fui feito para governar. Você colocou outra ideologia na cabeça, acabou. A gente tem o método IP aí ensinando isso e tem tantas outras pessoas ensinando a trocar ideologia. Eu posso dar uma aula aqui só para ensinar a trocar ideologia. Nada mais é, nada menos do que sistema de crença. Que você vê no filme Divertidamente, por exemplo. Lá tem as ilhas, né? Então tem a ilha da brincadeira, tem a ilha da família, tem tudo isso aí na sua cabeça. Tá tudo nesse lado espiritual seu. Eu cresci assim, forte. Então presta atenção, vou repetir para você. Só tem uma coisa importante na Terra. Eu vou olhar bem no fundo do seu olho, eu te peço, para tudo que você está fazendo, olha para mim. Só tem uma coisa importante na Terra. Só tem uma coisa que você veio fazer na Terra. Deus te mandou só com uma missão. Qual que é a missão, Thales? Ouvir a voz dele e obedecer. É simples. Qual que é o problema? Em vez de você ouvir a voz dele, você só fica aí nessa guerra dentro de você. Uma hora eu tô salvo,
Outra hora eu tô no inferno. Ah, uma hora eu tô salvo. Ó, vi uma mulher ali, olhei para ela, tô no inferno. Ah, não, agora eu não olhei para a mulher, eu tenho minha esposa, glória a Deus, voltei pro céu. Não, agora eu tô salvo porque eu não comi o chocolate. Eu tô certinho aqui, ah, Deus tá com honra comigo, estamos certo. Não, agora eu tô no inferno porque eu faltei o culto. E tá aí numa confusão mental e tá esquecendo das coisas espirituais. E você fica perdido nessa confusão mental e não está ouvindo a voz do Senhor falando na sua cabeça. O Senhor fala. O Senhor fala através de impulsos. Só que se você está distraído, eu não acredito nisso aí que você está falando. A Marta falou com Jesus. Ô Jesus, manda minha irmã vir aqui me ajudar. Eu tenho 12 pessoas aqui, mais o Senhor, mais os outros que veio te seguir. Tem louça para lavar, tem comida para servir. Manda Maria me ajudar aqui. Não, Marta. Você está atribulada demais com as coisas desse mundo. A Maria escolheu a boa parte, que é ouvir a ordem. A única coisa que você precisa é ouvir. É ouvir o Senhor. Você não precisa de mais nada, só ouvir o Senhor. Então por que você está falando para aborrecer a alma? Porque a alma está te impedindo de ouvir o Senhor. Então por que você está falando de dominar sobre o corpo? Porque o seu corpo está aliançando com a sua alma e está te impedindo de ouvir o Senhor. Por que você está falando de fazer jejum? Porque quando você não faz jejum, a sua alma fica gritando o tempo todo na sua cabeça, você vai de um lado para o outro e não ouve o seu espírito onde o Senhor está falando com você. Por que eu estou falando de você ler a Bíblia e ler as ideologias? Porque na sua cabeça está o tempo todo um monte de voz do seu passado, seu pai te chamando de burro, seu pai te chamando de ignorante, seu pai te chamando de desastrado, seu pai falando que você não ia dar nada, sua mãe não te abraçando, e você fica aí nessas coisas do passado e não está ouvindo o Espírito Santo falar com você hoje. Por isso você tem que fazer jejum, madrugada e ler a Bíblia, porque essas coisas vão enfraquecer a sua alma, vão abaixar o volume da alma, vão te levar para perto do Senhor. E tem coisa que gente odeia, é cristão, irmão. Falso crente todo mundo ama, mas quem é crente de verdade é pouca gente que consegue estar perto dele. Começa a ir para a igreja de verdade, começa a buscar o Senhor em oração, seus melhores amigos vão apontar o dedo para você. Vão falar, esse negócio agora você só quer saber de crente. Agora você só quer saber dessas coisas de Deus. Glória a Deus por isso. Porque quando você está no Espírito, a primeira coisa que acontece é a quarta voz. Essas pessoas começam a sair. As músicas que você tinha prazer, você começa a parar de ouvir elas. Os líderes, os seus canais de YouTube, Deus começa a tirar. Essas pornografias, esse monte de lixo que você fica engolindo, começa a sair. E aí incomoda. As pessoas incomodam. E glória a Deus por isso, porque aí começa a haver um silêncio. E quando vem o silêncio, vem a voz de Deus e ela aumenta. Vem a voz, não, a voz de Deus continua, ela é sempre, ela é constante. Deus não para de falar com você. Ele fala com você o tempo todo, ele está falando com você nessa live. Você pode ouvir ou não ouvir. Se você desliga a live, ele vai falar através de um pássaro, através de uma televisão, através de alguém. Ele fala, ele não para de falar. Tanto que a Bíblia fala que no dia do tribunal, no dia do juízo final, ninguém vai poder acusar Deus. Ninguém vai se passar, não tive oportunidade. Ninguém, irmão. Porque Deus fala o tempo todo. E se Deus fala o tempo todo, por que eu não estou ouvindo a voz dele? Por que eu preciso ligar para alguém e falar, eu preciso falar com você, porque tá difícil? É porque você está com tanto volume na voz da sua alma, tanto volume na voz do seu corpo, tanto volume nesse monte de gente falando na sua cabeça, que você não está escutando a voz clara do Senhor. E aí você precisa ligar para alguém, para que essa pessoa escute a voz e fale com você. Aí você consegue ouvir. Deus quer isso, Thales? Ele age assim, ele trabalha assim, ele manda profeta, ele me levanta para falar aqui com você, mas não precisa de eu falar com você, você tem acesso direto com ele. Você não precisa de mim para nada. O mesmo Espírito que está em mim está em você, é só você conectar. Thales, me prova isso na Bíblia. Eu não estou acreditando que você está falando, não. Jesus fala assim, é Lucas 17, se eu não me engano, ele fala assim, o reino dos céus, eles vão falar, vem aqui que o reino está aqui, vai ali que o reino está ali. Não acredita neles, porque o reino está dentro de vocês. O reino dos céus está dentro de vocês.
E aí você tem que pensar, porque quando eu falo reino dos céus, alguém pensa assim, não, o reino dos céus é um lugar no futuro, uma Jerusalém que vai descer. Vai descer Jerusalém, mas ele foi nítido. O reino dos céus está dentro de você. Em outra passagem ele vai falar do reino dos céus, eu acho que é Lucas 14. E ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que colocou fermento na massa. E ela levedou as duas massas até que toda a massa teve fermento e cresceu. E nessa mesma parábola ele fala assim, o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda, que alguém plantou e aquilo cresceu e se tornou uma grande árvore. Ou seja, o reino dos céus está dentro de nós e o reino dos céus cresce. O que é isso? Considera a voz. O reino dos céus está dentro de nós, é a conexão com Deus, é a terra conectada com Deus, é você, uma antena parabólica que é capaz de ouvir o que está no céu, porque você, quando está em Cristo, você está na luz, você está nele, e ele está em você, e essa voz ela pode crescer dentro de você, e quanto mais ela cresce, ela não só guia a sua vida, mas ela começa a guiar as pessoas que estão ao seu redor. Qual que é o problema, Thales? Jesus fala, uma semente caiu no meio do caminho. Aí veio a ave e tomou. Outra semente caiu na terra rochosa. Cresceu, mas o sol queimou porque não deu raiz. Outra semente caiu em meio aos espinhos. E aí ele cresceu, mas foi sufocado pelos espinhos. Mas outra semente caiu na terra boa, terra fértil. E cresceu e multiplicou por 30, por 70, por 100, já nem lembra a quantidade. Como é que está a terra do seu coração hoje? Só tem vozes, só tem pessoas erradas. Eu tô com um cara e ele entrou e eu queria que ele tivesse aí, que minha vontade é tacar o celular na cabeça dele. Eu tô cansado de falar com ele, ei, irmão, esses caras aí, você tá andando, sai de perto desses caras. Ele não consegue sair. E ele não consegue perceber o quanto que tá perto desses caras tá atrapalhando ele. Porque tudo isso atrapalha a sua voz espiritual de falar com você. Lembra que o representante físico do corpo é vibração? A sua vibração, ela linka o seu corpo com a sua alma e o seu espírito. A vibração tem o poder de unir os três. Como assim, tá? Você não está dentro desse corpo, no corpo, na alma e no espírito? Porque o corpo tem uma vibração específica. E a vibração do seu corpo você consegue alterar através da sua alma. Com a sua alma, você consegue alterar a vibração do seu corpo. E o seu espírito consegue mexer na sua alma, alterar a vibração da sua alma e modificar completamente seu campo eletromagnético. Isso é um papo de doido. Eu não queria nem ter falado isso. Me desculpa ter falado desse assunto, mas é um papo de doido. Porque o espírito não é ideologia. Por exemplo, agora, você está triste. Se eu coloco aqui um vídeo de uma coisa engraçada, isso vai modificar a sua alma, que vai modificar seu sorriso, que vai modificar a sua frequência. Então é possível, com ideologias, com formas, com metodologia, modificar o estado da sua alma. Por exemplo, você acabou, tem um livro, chama As 4 Substâncias que Vão Mudar a Sua Vida. Foi onde eu absorvi mais desse assunto que eu estou falando com você. O cara fala que antes dele chegar em casa num dia ruim, ele via vídeos de caridade, via vídeos de amor. E com aquela ideologia, aquela ideia aplicada, ele conseguia modificar o estado da alma dele. Que ele estava chegando em casa nervoso, estressado. E quando ele via aqueles vídeos, ele mudava completamente a alma e entrava dentro de casa vibrando amor. Olha, mano, nossa, tão simples. Você é muito mais poderoso do que estão te falando. Meu amigo, aqui dentro é 86 bilhões de neurônios. Você não sabe o que significa isso. Cada neurônio tem capacidade entre 1.000 e 10.000 ligações. É um número assustador. Você não sabe o que está dentro dessa cabeça sua. Tem um neurocientista que ele, aliás, é oftalmologista, se eu não me engano, é o que estuda o olho. Ele era ateu. Só que quando ele foi estudar os olhos humanos, em 9 meses é feito um conjunto de ligações que é maior do que a quantidade de estrelas na galáxia. Em todas as esferas das estrelas que nós contamos, o número é menor do que a quantidade de ligação para você conseguir enxergar. Isso tudo acontece em 9 meses. Na hora que ele viu isso, ele se converteu na hora. Falou, não, tem um criador, é impossível isso acontecer.
só para você conseguir enxergar. Você não sabe o poder que tem na sua visão. Então, o que eu tenho aqui para te falar é: existe uma força dentro de você. Existe um poder dentro de você. Existe algo pulsando dentro de você querendo sair. E quem está impedindo isso de acontecer? A sua alma. Não é pessoas, não é seu pai, não é seu tio, não é alguém que te estrupou no passado, não é nada disso. É a sua alma que está te impedindo de acessar o Espírito e fazer isso explodir para fora. Muitos de vocês não era para estar me ouvindo aqui, era para mim estar ouvindo vocês numa live. Mas a sua alma tem vergonha das pessoas que vão te ouvir quando você fizer uma live. E aí ela não faz. A vergonha está na alma. Quando alguém te fala assim, o Espírito vem, abraça aquela pessoa. A sua alma não deixa você abraçar, porque a sua alma, o que vão pensar de mim? A sua reputação está na sua alma. Eu espero que hoje, com essa aula do método Torque, o método Torque, irmão, o Torque significa movimento. Eu espero que hoje tenha um movimento dentro do seu, na sua ideologia, repulsando a alma. Você tem que ter raiva da alma mesmo, tem que ter ira contra a sua alma, porque a sua alma está te impedindo de acessar as coisas espirituais. Está impedindo você de transmitir a vida que está aí dentro de você. Ah, Thales, não pode ser isso. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É para negar o corpo? Se eu negar o corpo, como é que eu vou seguir? É para negar o Espírito? Se eu negar o Espírito, como é que ele vai falar comigo? É para negar a alma, a reputação, o que falaram de você. A sua alma é a sede da memória. Tem muita gente que colocou memória na sua cabecinha aí e essas memórias estão te pedindo de ir para o próximo nível. Essas memórias estão te impedindo de acessar o Pai. Essas memórias estão destruindo a sua vida. E Jesus falou, arrepende, larga tudo para o passado. O que é arrepender? Tem como eu arrepender do futuro? Não tem como. Eu só arrependo do passado. E aonde que estão as memórias do passado? Na minha alma. Todas essas memórias que você tem de alguém te magoando, de alguém te decepcionando, de alguém te frustrando, estão na sua alma. Por isso que Jesus gastou 3 anos do ministério dele falando, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Porque se você olhar na Bíblia, tem não sei quantos 1000 versículos falando de tudo que você tem que guardar, guarda o coração. Aonde que está o sangue, irmão? O sangue que é o representante da alma, a sede dele é o coração. Se você não consegue dominar sobre a sua alma, manipular ela, aonde você vai? Lugar nenhum. Deus tem um chamado para você. Qual que é meu chamado, Thales? Ouvir e obedecer. Mas tem alguém atrapalhando o seu chamado de acontecer. Chama sua alma. Qual que é o problema, Thales? Não é minha alma, não. É porque eu dei muito ouvido para fulano, ciclano. É sua alma que gosta de ouvir eles. É ela. É a sua alma que gosta de elogio, que gosta de bajulação. É a sua alma. Hoje eu vim aqui para revelar a ladra do seu mundo espiritual. É a sua alma. E eu queria muito falar, não, você é o espírito, mas você está mais na alma do que no espírito. Nós somos a alma. Nós somos o conjunto de memórias. E o que vai ser condenado quando se abrir os livros? Lembra? Os livros vão se abrir e todas as suas obras serão condenadas, serão julgadas, né? As obras estarão numa memória. Estamos falando da alma. A alma vai ser condenada. Você é a sua alma. A pergunta é, a sua alma vai se agarrar ao espírito ou a sua alma vai agarrar o mundo? Você vai subjugar a alma, negando a si mesmo, aborrecendo ela e ouvindo as coisas espirituais? Ou você vai deixar ela toda pomposa no orgulho, na soberba e na prepotência? Só tem essa pergunta. É muito simples, irmão. A gente fica criando muito complexo, muita coisa, identidade, isso e aquilo. Não, é só uma coisa. Sua identidade é filho. O filho ouve e obedece. Sua identidade não é filho. Você não está ouvindo, nem sabe obedecer e talvez nem sabe que Deus está falando com você. É muito bonita. A gente pode colocar ideologia. E eu falei que uma das formas de
Enfraquecer a alma é instalando ideologias espirituais que estão firmadas na palavra. Gênesis 1:26, porque Deus me fez imagem e semelhança, e é isso mesmo, eu vou poder, porque me fez para dominar sobre o corpo, me fez para dominar sobre ele fala, as aves do céu, os peixes do mar, sobre todo gado, sobre toda terra, sobre todo réptil, né, que se move na terra. É isso mesmo, coloca ideologia, passa alguém ali, o Espírito fala com você. Vai lá ajudar aquela pessoa, você não vai. O que adianta estar lá ideologia se você não ouve e obedece? É muito simples as coisas de Deus. Saul, espera, porque é o profeta que vai oferecer o sacrifício. Não, estou aqui, eu sou o rei. Deus falou com ele, foi nítido, a voz falou com ele. Espera, não, eu sou o rei, eu mesmo faço a parte do sacerdote. Caiu, perdeu o reinado ali. Davi matou uma pessoa, irmão. Davi matou uma pessoa, tomou a mulher dela. Mas quando a voz veio contra ele no profeta Natan, falou, tinha um homem que tinha só uma ovelhinha, Davi. O outro homem tinha um monte de ovelha. Mas aí veio um estrangeiro, em vez do homem matar a ovelha dele para comer, matou do que só tinha uma. Davi irou e falou, esse homem tem que morrer. E aí o profeta Natan falou, esse homem é você, Davi. Na hora que Davi ouviu a voz de Deus, ele foi para os pés do Senhor pedir perdão. Porque a única coisa que vai levar alguém para o céu ou para o inferno é essa. Você está ouvindo a voz de Deus e obedecendo, ou você só está dando prazer para essa carne sua sem vergonha, essa alma sua que só quer coisa desse mundo. Quem é que quer bebida, irmão? Seu corpo não precisa de bebida, não. Quem é que quer o vinhozinho, o whiskyzinho, balada, mulherada? É sua alma, seu corpo não precisa disso. Você só precisa de uma mulher que tem uma coisinha e a mulher só precisa de um homem que tem um coisinho. Só isso aqui, só um tá bom, não precisa de 2, 3 ou 4. Quem é que tá querendo essas coisas? Sua alma. Seu corpo não precisa disso. Então, assim, essa é uma das aulas mais importantes. Na próxima aula eu vou falar mais sobre corpo, sobre essa parte do espírito. Que é ouvir, para você ouvir. Aliás, vou falar de uma vez, já arrebata isso, fica aqui nessa aula. Depois não toco mais nesse assunto. Qual que é o problema das coisas espirituais? O ouvir de Deus. Presta atenção. Apocalipse 3 fala assim. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz. Está errado. Está escrito desse jeito e está errado. Está na Bíblia e está errado. Fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a batida da porta. Tinha que estar lá, a batida da porta. Jesus não pôs a batida da porta. Ele falou, eu estou à porta e bato. E aquele que ouvir minha voz, como assim, irmão? Está errado. Mas por que não está errado, está escrito assim? Porque Deus fala com sinais. Por exemplo, você queria que Deus descesse agora do céu e aparecesse com um raio na sua frente e falava, ô filho, vamos parar com essa masturbação? Vamos parar de ficar vendo essa pornografia? Vamos parar de trair sua esposa? Ou vamos sair dessas amizades? Tá vendo esse grupo? Abre aí seu WhatsApp. Vou esperar aqui, eu sou o anjo do Senhor. Vou esperar aí você abrir o WhatsApp pra gente sair desse grupo. Vamos bloquear essas pessoas aqui pra você parar de ter contato com ela. Você tá esperando isso? Ele não fala isso. Ele abre uma live com um cara que tá cá em Luxemburgo pra falar com você, irmão. Não, para de dar ouvido à sua alma. Ele fala por sinais. Você está ali do nada, vendo um negócio no Facebook, daqui a pouco cai uma mensagem com Deus falando exatamente o que você está vivendo. Ele fala com sinais. O Henrique está aí. O Henrique teve um sinal na vida dele. Ele entrou, pegou um carro que estava comigo, aconteceu um problema com o carro, isso e aquilo, e durante o trajeto, Deus falou comigo, ó, faz isso, isso e isso para eles. Foi um sinal. Ele pode ouvir ou não ouvir. Foi nitidamente Deus mostrando para eles o quanto que eles são amados. O quanto que Deus ama a vida dele e quer transformar a vida dele, da esposa dele. O quanto que eles têm algo para fazer na vida de outras pessoas. Agora, ele ouviu ou não ouviu? Ele entendeu que é Deus ou não? Porque tem aquela palavra, não, nada a ver. Não, isso aí tem nada a ver, tá? Você tá ficando doido. Não, vai lá o Balaão, né? O Balaão, que ele estava querendo amaldiçoar o povo. Aí dá errado aqui, dá errado ali. Dá tudo errado para ele não subir no lugar para amaldiçoar o povo de Israel. Quando nada mais dá errado, vem até a jumenta fala com ele. Ah, por acaso, alguma vez eu te atrapalhei? Eu não sempre fiz a sua ordem? Vai lá ver a jumenta falando com o Balaão.
Você não acha que é Deus falando com você? A jumenta fala com Balaão, ó, a porta batendo, sinais. Então para de ficar querendo muita coisa. Só queira uma coisa. Pai, eu preciso ouvir sua voz e obedecer. E qual que é o problema disso aí? O que eu acabei de falar. Deus fala por sinais. E você precisa ouvir e entender. E depois o último passo que é agir. Vamos mastigar isso melhor. Tem uma passagem que Jesus ele sobe no barco e ele está pregando. E aí é onde ele começa a falar por parábolas. Se eu não me engano é João 7 para frente, ele começa a pregar por parábolas. E aí Jesus está no barco pregando e os discípulos falam, por que você está falando em parábolas? Jesus responde assim, para eles ouvir e não entender. E não ser salvo, e não se arrepender. Irmão, tem como você ouvir. Tem como você entender que é o sinal, é Deus batendo na porta. Mas você pode não entender que é Deus. Uma vez eu estava no Brasil, meu pai chegou de madrugada, estacionou o carro, nunca teve problema com o carro, mas ele ia viajar para Porto Seguro, era, eu acho que 12 horas de viagem. Naquela semana que ele ia viajar para Porto Seguro, o carro milagrosamente arrancou ali o freio de mão, deu ré, não bateu no portão, bateu no motor do portão. E o conserto do carro, e o conserto do motor do portão, e o conserto do portão deu exatamente o valor dele viajar. Ele ouviu, foi nítido. Na hora que eu olhei, mano, que nítido, não é pra você viajar. Só que ele não entendeu e tava brigando ainda e reclamando. Vai saber o que ia acontecer naquela viagem. Então, quantas situações não tem acontecido na sua vida que são sinais de Deus, que estão se manifestando através de coisas que você chama de problema? Muito dos problemas que você tá vendo, o gigante, é sinal de Deus falando com você. O povo de Israel estava enxergando um gigante na frente deles. Eu não sei se você parou para reparar, mas Davi recebeu uma promessa para ser rei e não tinha como ele ser rei. Porque para ser rei você tem que estar na linhagem do reino. E na hora que Davi chega, repara Davi perguntando, o que Saul vai dar para quem matar o gigante? Aí Saul fala, vai poder casar com minha filha. Davi chegou na hora. É isso, é a oportunidade que eu tenho para me entrar na linhagem real e cumprir a vontade do Senhor. Eu vou contra esse incircunciso. Então, na sua vida, Deus está falando com você o tempo inteiro. E provavelmente você está ouvindo a voz de Deus falando, é problema. Thales, não, fala isso não, Thales. Eu fui tentar comprar um carro. Fui testei uma vez, não. 2 vezes, não. Com 3 nomes para comprar um carro. Fui recusado 6 vezes. Na 7ª vez deu certo. Eu entendi que era Deus falando comigo. Sabe o que eu fiz, Jéssica? Sabe o que eu fiz? Eu comecei a vender carro. Hoje a minha maior fonte de renda vem do comércio de carro. Por causa de um problema que eu enxerguei Deus falando comigo ali. Aqui é uma oportunidade. Então eu te pergunto, Deus está falando com você. Você está ouvindo, entendendo? O problema não é ouvir a voz de Deus, porque Deus fala o tempo todo. O problema é, o volume da alma está alto, o volume das outras pessoas está alto e está sufocando a voz de Deus. O problema esse volume está alto e está vindo a ordem, vai, Pani, e prega o evangelho. Como é que ele vai saber que era para ir para Nínive e pregar o evangelho se tem um monte de voz? Imagina eu falando aqui agora e minha voz cortando. É o que vocês estão vivendo. Você está aqui me ouvindo, mas já está pensando, está na hora da janta, tem que fazer janta. Nossa Senhora, eu preciso... Ai, meu Jesus amado, ai, meu Deus amado, querido, ai, como eu quero um cachorro quente. Ai, eu quero um hambúrguer, um chocolate, a alma doentia na alimentação. Tá cheio de voz aí nessa cabeça, como é que você vai entender o que eu estou falando? Não entende. Você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para jejuar, você não tem tempo para aborrecer sua alma. Como é que você vai entender o Espírito Santo falando com você? Não vai, tem muita voz. Então, preste atenção. Thales, qual que é a coisa mais importante da terra? Por que eu vim na terra? Qual que é meu chamado? Por que eu fui enviado? Você só foi enviado para uma coisa, ouvir a voz do Senhor e obedecer. E quando você ouve a voz de Deus e obedece, você está fazendo uma coisa, que é deixando as coisas no mundo melhor do que quando você chegou. Deus pega Adão, coloca no jardim e fala, domina sobre o jardim, cuida dele, cultiva. Ouviu a voz de Deus, obedeceu, vai ficar melhor do que quando eu cheguei. Então, se você ouve a voz de Deus e obedece, quando você sair da terra vai ficar melhor do que quando você chegou. Só duas coisas.
Ouvir e deixar melhor do que quando você chegou. Só isso, não tem mais nada. Só que para ouvir, não é só ouvir, tem que ouvir e discernir a vontade dele. O problema é discernir, não é ouvir. Você entende? Vem uma mão, escreveu na parede, eu acho que é Menemene, né? Alguma coisa assim, que era o príncipe persa. Do nada, eles estavam numa festa, veio uma mão, irmão. Apareceu uma mão para eles de fogo, escreveu na parede uma palavra, ninguém sabia discernir. Chamaram o profeta. O profeta chega na hora, ele leu e entendeu. Todo mundo viu, todo mundo ouviu, todo mundo leu. Mas quem discerniu? Quem te dá o poder de entender a voz de Deus chama Espírito Santo de Deus. Mas espera aí, Thales, você não falou que o Espírito Santo é uma ideologia? Ele é uma pessoa e é uma ideologia. Daniel já entendia da palavra do Senhor, ele estava alinhado com a ideologia da palavra. Quando ele olhou, foi simples. Sabe por que as coisas estão complicadas na sua vida? Está faltando a ideologia certa. Está faltando você aprender a trabalhar no seu espírito. Eu vou dar uma aula aqui. Vou até escrever para não esquecer disso. Eu vou dar uma aula falando de consciência. Isso fala de consciência. O que é consciência, Thales? Consciência é o poder de estar presente no agora. Tem muitos de vocês que estão me ouvindo agora, mas a TV está ligada. Você está me ouvindo, você não está aqui agora. Você está aqui me ouvindo, mas você está ligado na TV. Você está aqui me ouvindo, mas a sua mente está falando com você. Nossa, o Thales, isso e aquilo, e falando um monte de coisa na sua cabeça. Você não está no agora. Você está aqui me ouvindo, mas você está pensando que amanhã cedo você tem que trabalhar. Essa voz que fica na sua cabeça, esse monte de voz, elas não te deixam estar consciente no agora. Toda memória é gravada no consciente. Quando você está, vai lá assistir o Divertidamente, vou falar dele de novo, tem 3 coisas que é necessário ali para criar uma memória, que é a pessoa estar presente, a alma ter uma emoção e aquela bolinha desce e é guardada pelo corpo. O problema é que você não está presente. Quantas vezes você está tão no automático que você chega, guarda a chave num lugar e depois fica procurando a chave igual um louco, porque você não achou, você não estava presente. A gente está perdendo o poder de estar consciente no presente e no agora. E essa voz maluca da alma está ajudando muito isso. E por você não estar consciente, o Espírito Santo tem falado com você e você não tem discernido e tem perdido as bênçãos do Senhor. Então, qual que é a coisa mais importante? Obedecer. Para me obedecer, preciso ouvir. Para me ouvir, preciso trabalhar minha alma e meu corpo e alimentar meu espírito. Depois que eu escuto, o que é o mais importante? Estar alinhado com o espírito, a ideologia santa, a palavra de Deus para discernir o que o espírito está falando. Então, ouviu, discerniu, o terceiro item é agir. Thales, mas eu não tenho ânimo para ler a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia. Meu irmão, Deus fala com você até sem ler a Bíblia. Deus está falando. É bom, as coisas que Ele está falando é bom, é para ajudar. É Deus falando com você no seu espírito. Para de ouvir a sua alma, começa a ouvir o seu espírito e buscar do Senhor. Pergunta a Deus. Cara, quantas vezes eu estava aqui lendo alguma coisa, lendo algo da Bíblia e eu não entendi. Falo, Deus, não entendi isso aqui, me ajuda. Ele fala com você, testa. Quando eu falo, Deus falou comigo, Deus fez isso. Tem gente que fica aí replicando, mas Deus falou. Pergunta, começa a perguntar as coisas para Deus. Vamos ver se Ele não te responde, cara. Nossa, eu fico até indignado com uma coisa dessa. Vamos ver se Ele não te responde. O problema a gente pede, Deus, abra uma porta de emprego. Tem crente que faz isso. Deus, abre uma porta de emprego. Tô cansado desse emprego. No outro dia alguém liga. Não, vai aqui para você começar a trabalhar. Ixi, vou largar meu trabalho. Será que esse trem é de Deus? A gente parou de orar e buscar em Deus até Ele responder. Você já fala com Deus pensando que Ele não vai responder. E aí a voz vem respondendo, você não sabe. Quem já viu o Ferdinando? Tem um filme do Touro Ferdinando. A Natália até brinca comigo com esse filme, porque o Touro Ferdinando fica o tempo todo ali. Não, se acontecer isso, é porque não é para mim ir. Aí vai a pedra, cai, acontece, ele vai para outro sinal. Não, se essa flor fechar, é porque não é para mim ir. Aí a flor fecha, ele vai para outra. Isso é muita gente aí. Pede.
pergunta a Deus, Ele vai te responder. E quando a resposta vir, entenda que é Ele. Então tá, já falamos muita coisa. Finaliza aqui o espírito. A gente vai falar de alma e do físico nas próximas 2 aulas. Ou então eu já vou abrir para consciência, que para mim é o mais forte de todos, é a consciência. Só que eu quero criar uma turma que vai assistir as 3 aulas. E o ideal seriam 4 aulas para a gente abrir para a consciência. Porque a consciência é algo muito espiritual. Você deveria, vou usar esse exemplo. Você deveria estar bem alinhado em tudo que eu já falei aqui para você conseguir alcançar o que eu vou fazer aqui na aula que for da consciência. Tamo junto. Que Deus tenha falado com você. Hoje eu vou finalizar aqui com uma oração. Eu te peço para fechar os seus olhos. E um dos seus grandes poderes é usar a imagem. Deus te deu a imaginação. O livro que diz, pense e enriqueça, fala assim, tudo que você é capaz de enxergar, imaginar, você é capaz de acessar. Porque esse é o nosso grande poder. Deus nos deu esse poder. Então, se você é capaz de enxergar, você é capaz de acessar. E agora nós vamos orar. E a oração junto com a imaginação. Então, eu peço para você fechar os seus olhos e estar bem atento ao que eu vou falar. Se você puder sair do ambiente que você está ou ir para um ambiente onde você fica sozinho, é melhor, tá bem? Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou conosco. Deus, eu te peço, Pai, aquele que está agora diante de mim, Pai, em sinceridade, com os olhos fechados, Senhor, orando junto comigo em espírito, que nesse momento, Pai, o Senhor venha fechar as portas espirituais que estão atrapalhando eles de te ouvir, que estão atrapalhando eles de te ver, portas que têm alimentado, Pai, através de espíritos, através de coisas malignas, através de homens de coração mau, e tem sufocado a semente do teu reino no coração deles, Pai, que tem impedido eles de avançar, Pai. Portas que têm alimentado a religião, Pai, que têm alimentado o orgulho, o ego, a prepotência, e tem impedido eles, Pai, de caminhar num caminho de humildade e de simplicidade com o Senhor. Pai, que nesse momento eles possam ver, Pai, os céus abertos, Senhor. Pai, uma grande porta se abrindo, uma luz azul, branca, amarela, Pai. Eles vão ver uma porta no céu se abrindo. Uma luz branca, amarela, vermelha. Tá ali aquela luz pulsando, como a luz do sol pulsando, Pai. E saindo por aquelas portas. Mas também por essas portas sai carruagens cheias de cavalo, sai anjos, Pai, sai guerreiro, sai ouro, sai prata, sai riqueza. Grandes coisas estão descendo, Pai, estão alcançando a vida deles nesse momento. Eu declaro, Pai, que eles vão abrir as mãos, que eles vão até pegar com a blusa assim, porque essa riqueza vai tocar neles. E ainda que eles façam força, Pai, para pegar mais quantidade, não precisa, porque essa riqueza pertence a eles. É algo que o Senhor determinou sobre a vida deles desde a fundação do mundo, desde quando o Senhor os formou, antes deles estarem no ventre da mãe deles, Pai. Essa riqueza começa a descer e tocar neles. Eles vão sentir, Pai, o toque, eles vão sentir o peso. Quem tiver com a mão esticada, Pai, vai sentir o peso na mão desse ouro, dessa riqueza, dessa bênção, dessa novidade de vida tocando eles, Pai. E eu declaro, em nome de Jesus, que debaixo do pé deles, Pai, muito abaixo, tem um ralo. E por lá, Pai, eles vão ver algo negro descendo. Agora eles vão ver uma sombra escura, preta, descendo, Pai. Tipo um lodo meio verde saindo com uma água suja, algo cinza descendo, sendo empurrado por esse fogo, por essa unção que vem do céu, Pai. Senhor, e eles vão acessar, Pai, um novo tempo, uma nova fase na vida deles, Pai. E eu declaro em nome de Jesus que quando essa live acabar, eles vão se sentir leves. Eles vão se sentir transformados, diferentes, Pai. Porque é impossível a sua glória tocar em alguém, Pai, e não haver algo diferente, uma sensação diferente. O Senhor diz, vinde a mim, os vossos fardos serão aliviados. Então eu vejo, Pai, grandes pesos saindo da costa deles, Senhor. Eu vejo anjos vindo e tirando coisas de trás deles. Pesos, responsabilidades que eles nem precisavam carregar e estão carregando, Pai. Eu vejo eles se sentindo leves agora. O ombro deles começa a se sentir mais leve, Pai. O coração deles começa a se sentir mais leve. Pai, eles estão mais leves. Quando essa live terminar, Pai, eles vão sentir uma alegria que eles não sabem explicar.
Eles vão para a cama com uma sensação que eles ainda não experimentaram, Pai. E eu declaro que aqueles que estão sendo tocados agora pelo Espírito Santo, eles vão voltar nessa live, porque tem uma palavra para eles que eles não ouviram, Pai. Senhor, eles vão voltar aqui, eles vão entender a mensagem que foi ministrada de uma forma que eles não entenderam, ainda que tenham visto a live. Algo diferente está no ar agora. Uma forma de enxergar diferente, uma forma de ouvir diferente, uma sensibilidade diferente. Eu declaro que a alma deles está cativa à vontade do seu espírito e que o espírito deles está tão forte como nunca, Pai. Em o nome de Jesus. Tamo junto. Uma noite abençoada. E essa live vai ficar salva aqui no canal. Essa é a aula 3. Tem a aula 1, 2. Essa é a 3. Vamos ter a 4ª live para depois falar de consciência. Então, ó. Assiste as outras lives se você não assistiu. Se não tiver aqui no Instagram, tá no canal do YouTube. A gente tava ali com delay para subir as lives para lá. Mas bora prosperar, crescer e fazer diferença na terra. Tamo junto.